Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmo aqui mais uma vez, hoje com o meu convidado Aldrin, do canal do Aldrin. É Aldrin ou Aldrin? Como é que... Aldrin mesmo. Aldrin mesmo. Aldrin. E antes de começar o bate-papo com ele, eu queria pedir aquelas ações de clicar no sininho, se inscrever, curtir, comentar para o YouTube entender que você está gostando do nosso canal, do nosso conteúdo. Eu vou deixar na descrição o canal do Aldrin aqui para quem quiser acompanhar, para quem quiser assistir. Ele faz lives com o Lucas Belo, que já foi entrevistado aqui, mais um outro amigo, Marcelo, do Resenha Forense, que é muito legal. Eu sugiro que vocês assistam. Eu vou deixar os links aqui do canal dele, do canal do Lucas, que eu acho que é onde ocorrem as lives. E é isso. Deixa eu começar a fazer uma pergunta para você. A gente fala aqui de literatura. Como é que foi o seu primeiro contato com livros e tal? Como é que você olhou para um livro e falou: isso aqui é muito legal, isso aqui é tão legal ou quanto um jogo, ou quanto um filme na TV, uma série, etc. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo que estiver assistindo, né? Boa madrugada, bom dia, né? Dependendo. Obrigado pelo convite, inclusive, cara. Tava falando. Nada. Agora, gostei muito do podcast com o Lucas. Acabei não vendo nenhum outro, mas eu realmente já me inscrevi já. Tranquilo. Vou ver os próximos que saírem. Bom, quando eu vi que um livro seria algo tão interessante como qualquer outra coisa, né? Olha, assim, ler, eu acho que eu leio desde pequeno. Assim, não vou dizer desde sempre, mas quando vem alguém mais velho da família, né, que me conhece há bastante tempo, conversar sobre essa coisa de leitura, sempre falam que eu gostava de ler muito mais do que os outros. O pessoal da minha idade, o resto do pessoal da família, né, eu sempre ouvi muito isso. Mas ainda assim não era muita coisa, né? Quando eu era menor eu lia, sei lá, Diário de um Banana, eu li uns livros assim do pessoal que... Infantis, né? Livros infantis, né, no máximo assim, infantos juvenis. E eu não sei exatamente por que nessa época eu lia. Tinha alguma coisa que me fazia ler. Eu acho que eu gostava das histórias e elas não eram contadas em nenhum outro lugar, as que eu consumia, né? Por exemplo, o Diário de um Banana, que até lançou filme depois, só que aí, enfim, os livros já estavam muito mais na frente. Tem um jogo que eu jogava, que inclusive o Lucas jogava também, que é o World of Warcraft, e eles têm alguns conteúdos que estão só em livro, né? Muitas histórias têm só em livro. E eu gostava das histórias, então eu li os livros, né, já que não dava para ver essas histórias no jogo. Mas sempre era algo assim, né? Nunca fui pelo livro em si. Acho que eu comecei a gostar do livro em si quando eu comecei a gostar de filosofia. Porque aí realmente, quando você gosta de filosofia, o assunto está todo em livro e de revirar livro para estudar o negócio, né? Tu não vai ver uma série sobre filosofia, um jogo sobre filosofia para aprender filosofia, né? Mas aí você já é adulto, né? Quando você começa a gostar de filosofia. Na verdade, não. Eu comecei a gostar, acho que acendeu a primeira luzinha na minha cabeça com vontade de estudar quando eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 e, enfim, é uma história meio longa. Tranquilo. Vou tentar resumir mais ou menos. Quando eu tinha mais ou menos uns... quando eu tinha 14 anos mesmo, eu fiz um encontro de jovens na paróquia que eu frequento até hoje, inclusive. Fiz um encontro de jovens, né, um evento para jovens, o pessoal chamou, tinha uns momentos emocionantes, tinha umas coisas legais, tinha umas brincadeiras. E, assim, foi muito legal, né? Na época eu lembro de ter gostado bastante. E foi muito emocionante, né? Foi algo que me tocou muito, assim. Um evento religioso, nada a ver com filosofia. E esse evento gigante que eles faziam, era o fim de semana inteiro, no final desse evento eles convidavam a gente para passar a frequentar a paróquia todo domingo e ir para uma reunião que eles faziam ali antes da missa, falar sobre algum tema da igreja, fazer alguma dinâmica, alguma coisa assim. E aí, beleza, eu comecei a frequentar, né? Tipo, eu me sentia muito emocionado na igreja, enfim, eu tinha criado um vínculo muito sentimental, né? E aí,
nessa que eu estava frequentando a igreja, todo domingo eu estava indo lá toda semana. Só que aí eu comecei a parar para pensar um pouco nisso e eu vi que eu estava lá muito mais pelo sentimento que eu estava sentindo do que por qualquer outra coisa. Isso começou a me incomodar um pouco, porque eu fiquei pensando, pô, beleza, tô aqui numa paróquia, né, que é um lugar católico e tal, fiz um encontro com Cristo, era o nome do evento, enfim. Uhum. Mas aí eu fiquei me perguntando, pô, se fosse, sei lá, um encontro com Buda, não sei, um encontro com, sei lá, outra coisa de alguma outra religião, um encontro com Alá, não sei, alguma coisa do tipo. Será que eu provavelmente estaria vindo aqui de qualquer jeito, porque, né, eu teria ficado emocionado, eu teria Uhum. coisas emocionantes, eu estaria ainda comovido com aquilo. E eu fiquei pensando, né, cara, será que esse negócio de Deus, né, esse negócio de religião faz algum sentido? E aí bom, por enquanto eu não tinha pego nenhum livro sobre isso. Mas eu fui na internet, né, que tinha à disposição na época, esse universo dos livros ainda estava um pouco fechado para mim. E aí eu fui conhecendo, né, eu fui pesquisando debates de ateus contra cristãos, né, fui procurando, não sei se você conhece o William Lane Craig. Não, não, esse nome não me bate nenhuma lembrança. Tá? É um apologista cristão, ele defende a fé, participava, não sei se ainda participa, de vários debates com ateus, né? Ateus importantes, né? Professores universitários, acadêmicos e tal. Tipo Dawkins. Tipo Dawkins, Discutia com toda Uhum. essa galera do Richard Dawkins e foi aí que eu o conheci também. E aí quando eu vi esses debates, eu ficava meio impressionado porque, assim, os cristãos faziam um argumento super bem construído e tal, super legalzinho. Aqui na época eu nem tinha certeza de se eu concordava ou não, mas aí, quando passava a vez pro pessoal ateu, e nada contra os ateus, mas esses ateus em específico que estavam debatendo, eles estavam me parecendo muito fracos. E eu não estava me sentindo convencido por eles. É, Entendi. inclusive o Richard Dawkins e tal. Então, eu fiquei me perguntando, pô, será que é só isso que o ateísmo tem para oferecer, né? Tipo, pô, tá tão fácil assim de ser cristão. Uhum. Enfim, aí eu fui me aproximando mais do cristianismo, né? Enfim, depois de um tempo eu me reconheci como cristão, realmente sou católico, até hoje não mudou nada, mas foi um pouco por isso, assim, eu comecei a me aproximar então da igreja e com base nesses debates que eu assistia, volta e meia Uhum. eu fui passando a conhecer alguns nomes, né? Então surgiu Santo Tomás de Aquino, surgiu Aristóteles, né, que são autores que, enfim, trabalhavam na filosofia e chegavam a concepções muito parecidas com a do Deus cristão, né? Aliás, Santo Tomás ele era obviamente um cristão, Sim, mas sim. o Aristóteles ele não, assim, era um pagão, né, antes de Cristo, acho que 400 antes de Cristo, mas ele Eu mesmo já acho tinha se também. aproximado muito. É o quê? Não, eu acho também que era. Por aí, né? Acho que Aristóteles é pré-cristão. É, Período. acho que é 400 antes de Cristo ou 300, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu entrei, quando eu fui ver, eu já tinha comprado o livro do Aristóteles. Eu queria muito entender São Tomás de Aquino, né? Que foi essa questão de Deus que me puxou então para a filosofia. E aí eu queria muito entender Santo Tomás, mas eu não, assim, eu sabia que era muito difícil, né? Obviamente, eu olhei para aquilo, peguei na livraria da Travessa que tem aqui perto de casa, eu abri o livro, eu vi que não ia entender a maior parte das coisas. Aí eu falei, pô, eu sei que ele usa Aristóteles de base, então fui atrás do livro do Aristóteles. Também não entendi nada, mas aí eu fiquei nesse processo a partir dos meus 14. Aí eu já devia ter uns 15, eu acho. Mas a partir dos meus 15 anos eu fui tentando consumir esse conteúdo, procurar professores na internet, procurar livro, Que para explicasse tentar aqueles conceitos, né? que explicassem aqueles conceitos para entender São Tomás de Aquino e esse tipo de coisa, né? E aí foi aí que eu realmente fui pegando os livros de filosofia porque eu vi que eu precisava entender aquilo, sabe? Foi uma Nessa, necessidade interior, assim. nessa caminhada, assim, nesse debate para se reconhecer como cristão e tal, teve alguma. Você buscou C.S. Lewis também? Porque ele escreveu o Cristianismo puro e simples. É. Cara, é um dos meus grandes pecados literários não ter lido C.S. Lewis ainda, Uhum. mas obviamente eu conheço, né? Esse livro aí é bem famoso, mas eu não cheguei a topar com ele nessa época, não. Só fui conhecer bem Bem depois. depois. É.
Entendi. Mas então o seu interesse ali aos 15 anos, 14, por livros foi uma busca filosófica. Antes disso, não tinha uma literatura mais fictícia que te prendia? Ou era só relacionado ainda ao jogo, ao World of Warcraft? Como é que era? Era tudo relacionado a isso ainda. Eu não tinha muita. É porque eu acho que ninguém nunca tinha me mostrado por que era interessante ler um livro. Uhum. Eu falei pra você, eu li o livro, mas eu li o livro porque o livro estava conectado com o jogo, né? Uhum. E eu lia, sei lá, o Diário de um Banana, não sei porquê. Eu lia desde pequeno, eu gostava da história. De repente, por a influência de amigos da escola, alguma coisa do tipo. Não Talvez. sei. Talvez fosse algo assim mesmo. Eu tinha vários amigos que gostavam também. Mas sempre era isso, era o livro preso a alguma outra coisa, né? Eu gostava Uhum. dessa coisa, acabava lendo o livro que tinha relação, né? Aí depois que eu fui gostar mesmo de ler, de sentir o cheiro do livro, de marcar o livro, de toda essa experiência de ler um livro mesmo. Literária. Toda essa experiência literária. Como é que sua família trata ou tratava a literatura? Olha, assim, eu não tantas vezes vi o pessoal lendo aqui em casa. Tipo, Uhum. eu não vi muitas vezes. Mas eles sempre incentivaram bastante, assim. Eu achei até interessante que no teu podcast com o Lucas, eu descobri que os pais dele faziam com ele exatamente o que os meus faziam comigo. Falava que presente era só no dia do aniversário e no Natal, só que livro podia comprar quando quisesse, era só falar que eles compravam. Tipo, então eles incentivavam, só que Mas não não com exemplo, né? exato, exatamente. Não tinha tanto um exemplo, tipo, algo que me movesse mesmo, né? Por mim mesmo, acabei alcançando isso por fatores externos depois, né? Mas eles acabavam incentivando nesse sentido, né? E a escola, como é que tratava? Olha, assim, a escola se diz o quê? Os colegas? Não, os professores passavam livros, você tinha que ler Ah, livro obrigatoriamente. tinha. Geralmente eu acabava não lendo. Às vezes eu até tinha algum interesse, eventualmente a história era interessante, só que na época eu não tinha, assim, eu não tinha o hábito de ler todo dia, por exemplo. Então, sempre Uhum. acabava ficando corrido em cima da hora, e eu tinha de ir atrás de resumo na internet, do livro. Sei, Tipo, quando tem essa obrigação, acaba ficando meio chato, né? fica. Porque às vezes eu até tava com interesse no negócio, só que, pô, a prova é daqui a uma semana. E É. eu vou demorar mais tempo para ler o livro com certeza. Então, tipo, para ler correndo, eu preferia não ler, eu acho. Eu acho que era assim que funcionava a minha cabeça na época. Você lembra o que era indicado, quais eram as histórias, alguma coisa assim? Putz, tinha alguns, tinha alguns livros mais clássicos, assim. Eu lembro que eu tive de ler Dom Casmurro. Dom Uhum. Casmurro. Acho que teve outro do Machado de Assis, não sei se foi o Alienista. Chegou a ter um trabalho sobre isso também. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Não lembro, tinha alguns que não eram tão conhecidos, não. Tinha alguns livros menores. A minha época eram infantos juvenis, tipo Pedro Bandeira, que tinha Ah, sim, sim, a tinha. história dos caras e tal. A Droga da Obediência. Isso, Droga Bem do Amor, lembrado. todos esses. É, Isso eu achei que legal que, assim, aproximava um pouco do hábito de ler, já que eram histórias legais e para adolescentes, crianças e tal, acho que ajudava. Mas pegar nessa hora e jogar logo um clássico em cima de um adolescente, de uma criança, eu não sei se é uma boa estratégia você já jogar um Dom Casmurro inteiro, é. mesmo que seja para um bimestre, né? Não sei como é que você vê isso, mas Não, eu acho que eu concordo contigo. Porque eu acho que tem muita gente que tende a ser muito purista, talvez, com essa coisa de clássicos, né? E beleza, muito bom lê-los, né? Mas às vezes é difícil você fazer uma criança ter interesse, né? E talvez tenham esses livros que sejam meio intermediários, né? Talvez não sejam ruins, mas também não são clássicos. Então talvez a criança se interesse por eles, né? Tipo esse livro dos caras. Né? Eu não lembro. Eu lembro de gostar. Então eu talvez. também lembro de gostar, mas eu não lembro muito bem das histórias. Como Ah, é que é também a história? também não. Eu lembro de gostar e lembro que numa uma geração anterior à minha tinha uma coleção chamada Para Gostar de Ler. Não sei se você chegou a Ah, já ouvi conhecer. falar, já ouvi falar.
eram contos do Drummond, contos do Paulo Mendes Campos, acho que Rubem Fonseca, era uma coisa bem legal. Legal. E acho que faltou isso para a minha geração, de repente para a sua, não sei como é que foi para você, mas acho que é o tipo de coisa que faltou. Eram autores contemporâneos, né? Alguns se tornaram clássicos depois, como o Drummond, e era realmente uma forma de aproximar, porque eram histórias do cotidiano. É verdade. Eles falavam sobre só que é um pouco antigo, então o cara, você lê o livro, o cara chama o Rio de Janeiro de estado da Guanabara, uma coisa que não existe mais. Nossa. Caraca. Bem É, antigo, hein? então, mas como é que você se aproximou dos clássicos? Foi depois da filosofia, né? Eu imagino. Mas o Foi. que te despertou assim? Pô, vou ler um Machado, vou ler um Dostoiévski, porque isso é legal. É. O que me levou nessa direção depois, eu acho, tenho quase certeza de que foi quando eu conheci o Olavo de Carvalho. Quando eu assisti as primeiras aulas do COF, que eu acho que uma das primeiras que ele. Não sei se você já chegou a assistir as aulas. Não, do Koff ainda não. Eu gosto dele, de algumas coisas dele, mas ainda não vi o Koff. Cara, é bem interessante. Pelo menos as 10 primeiras, assim, Uhum. eu acho que eu devo ter visto as 20 primeiras, e aí até hoje eu vejo alguma isolada, assim, no meio, algum tema que interessa. Mas é bem legal que numa das primeiras aulas ele explica o valor da literatura, ele fala como isso ajuda até para nossa vida, né, para pra nossa imaginação, como é importante, né, você adquirir essas experiências, né, essas vidas das pessoas pelos livros, né, dos personagens. E eu comecei a me aproximar um pouco mais disso justamente quando eu assisti essa aula, porque a impressão que eu tive era de que ninguém nunca tinha me explicado o valor desses livros, na verdade. Uhum. Tive várias aulas de literatura na escola, por exemplo, e, enfim, o professor era bom, ele explicava direitinho e tal, mas, assim, em nenhum momento. Eu acho que a minha cabeça, eu acho que ela funciona bem assim. Quando eu entendo o motivo de alguma coisa, é muito mais fácil de eu aderir a ela. Então, quando eu entendi por que a literatura, de certa forma, fazia bem para nossa alma e por que tinha algo de bom naquilo, foi aí que eu comecei a ter essa preocupação de tentar buscar um pouco mais. Por mais que, assim, literatura de ficção, assim, propriamente dita, seja uma área em que eu ainda peco um pouco, né? Enfim, eu volto e me tento comprar alguma coisa para ler, mas a filosofia quase sempre puxa meu interesse de volta, mas eu tento ler literatura porque eu sei que é importante e eu gosto de ler também. Só que às vezes a filosofia tá falando mais alto, né? Às vezes tem um livro de filosofia parado ali no canto, querendo ser lido, e aí Uhum. eu não existo. Mas tem muita literatura que puxa para o lado da filosofia também, Sim, sim, com certeza. tipo Dostoiévski e tal. Uhum. O próprio Platão até, em vários dos diálogos dele, ele cita Homero, cita Hesíodo, né, traz esse pessoal para discutir algum poema, enfim, até trazer alguma tese, né, mas várias Uhum. vezes são mencionados personagens da literatura da época. Realmente é bem interessante. E o Dostoiévski, realmente, né, o Dostoiévski é um que o pessoal fala muito que tem um lado muito psicológico, né, Sim. que é bem relevante. O Lucas falou que tem várias camadas ali nos Irmãos Karamazov, não sei se você leu esse, Não, não cheguei a ler, não. vale a pena. O Olavo, então, foi para você mais ou menos o que o Jordan Peterson foi para o Lucas, porque o Lucas fala que o Jordan Peterson foi abrindo portas para ele e tal, e para você o Olavo fez esse papel. Acho que foi. Acho que foi. Porque realmente, né? Eu lembro que o Lucas aqui, ele tinha falado um pouco sobre a influência direta e a influência indireta, né? E realmente, assim, direta do Olavo para mim foi bem maior do que pro Lucas. Realmente essas primeiras aulas do COF, elas te dão um panorama muito interessante assim do que é o ser humano e qual que é o sentido de estudar as coisas, né? Eu acho que isso foi muito importante para mim. Tipo, foi vendo as aulas do Olavo que eu, assim, de certa forma, eu criei um pouco de consciência de que eu deveria, de que essa coisa de estudar é uma coisa a qual você, enfim, claro, se for a tua vocação, é uma coisa que você deve se consagrar mesmo, assim, né? Você deve realmente se dedicar uma parte significativa da tua vida a isso, para entender como as coisas funcionam e tentar ser sincero nisso, né? Tomar cuidado para não
digamos assim, ser seduzido por... É porque na filosofia tem muita coisa que engana a gente, tem muita coisa que parece fazer muito sentido, só que quando você para pensar de verdade, você vê que você não acredita naquilo. Faz sentido logicamente, o argumento pode até ser bom, só que você não consegue acreditar nisso. E esse lado sincero da filosofia, de você tentar, assim, realmente acreditar no que você acredita, não ficar fazendo argumentos sobre um monte de coisa que não tem nada a ver, isso o Olavo me ajudou a colocar o pé no chão um pouco. Você falou de vocação, você leu o texto dele sobre vocação, que até tá no mínimo, né? Eu acho aquilo bom pra caramba. Li. Eu li o mínimo quase todo já, eu acho. Mas eu não lembro exatamente do que ele fala nesse texto. Tipo, não lembro exatamente. Ele fala que vocação é uma coisa que você não faz por dinheiro, você não faz movido por nenhum interesse. Você faz porque você sente que é chamado aquilo. Exatamente. Você não faz por prazer ou por dinheiro. Você faz porque sente que é um chamado. Total. Tipo, eu nasci para isso. Sim. Às vezes dá prazer, às vezes dá dinheiro, só que o foco não é nenhum dos dois, né? Exato. É uma coisa que a gente só vê em padre, mas serve para outras coisas. Não, mas é muito parecido com... Assim, realmente, a vida sacerdotal, né? A vida sacerdotal acho que é muito parecida, de certa forma, com essa coisa de estudo. Porque você também está consagrando a tua vida a alguma coisa, você também vai querer moldar a tua vida em relação àquilo, né? Você vai querer entender cada vez melhor como aquilo funciona, né? Porque isso é uma outra coisa que o Olavo me fez perceber, né? Que muita gente estuda filosofia realmente para ficar nessas abstrações, juntar alguns conceitos. E isso faz parte do processo, né? Só que, por exemplo, quando você vê que algum filósofo eventualmente conclui que a gente não consegue saber se o mundo externo existe, por exemplo, né, o mundo externo, as coisas aqui que eu estou vendo, meu computador, você. Assim, quando um filósofo conclui isso, assim, beleza, ok, pode fazer sentido ali dentro da construção racional, lógica ali que ele fez. Só que, no fundo, a verdade é que ele não acredita naquilo. Tipo, ele sabe que aquilo não é verdade. Tanto que ele escreveu sobre isso, supondo que o livro existia de verdade, que a pena que ele usou para escrever também existia, que ele ia dirigir esse discurso para pessoas que também existiam, né? Então, tipo, parece que às vezes tem um distanciamento, né, entre o que as pessoas estão pensando e como as coisas realmente de fato aparecem para ela, né? E eu acho que isso tem muito a ver com esse negócio de vocação, porque uma pessoa que acha que o mundo externo não existe, por exemplo, ela não consegue se fazer moldar pela filosofia que ela está produzindo, digamos assim, né? Entendi. Porque ela acredita que o mundo externo existe, ela vai continuar acreditando que o mundo externo existe, né? Mesmo que ela tenha um ótimo argumento para dizer que não. Então acho que o Olavo, ele, assim, acho que um dos grandes méritos do discurso dele é justamente mostrar que a filosofia ela tende a ter um impacto na gente enquanto ser humano, sabe? Não pode ser uma coisa falsa, artificial. Deixa eu perguntar para você, pensando aqui primeiro em livro de ficção, como é que você viu o Olavo falando sobre os livros de ficção e tal, a importância da literatura? Depois disso, teve algum livro que te pegou e você falou, pô, isso aqui realmente, ficção, assim, literatura é bom, agora eu gosto, porque esse livro aqui é muito legal e eu vou partir procurar outros autores, outras histórias desse autor? Teve algum que te marcou assim? De literatura, né, você diz? Teve um que eu curti bastante, que foi o Feijão e o Sonho. Acho que é do Origens Récio. Isso, esse mesmo. É porque, como eu estava nesse período de me aproximar mais da filosofia e tal, né, por causa do próprio Olavo, parte por causa do próprio Olavo, eu acabei me identificando muito no que estava acontecendo ali. Quer dizer, eu não tinha uma família para sustentar, eu não tinha nada muito grave que eu tivesse de resolver, né? Eu era bem novo ainda, né? Ainda sou relativamente, mas eu consegui ver ali uma certa projeção do que talvez fosse a minha vida. Da vida real. Da vida real, do que talvez fosse a minha vida real, né? Entendi. Talvez eu tivesse de passar. Então foi interessante para eu
por eu ficar pensando nisso, né? Tipo, beleza, a gente estuda, né? A gente lê, a gente vai atrás, só que tem obrigações da vida concreta das quais a gente não pode né? A gente não pode se abster delas, né? Essa vida intelectual para você era o sonho do livro, então? É, Entendi. isso mesmo. E dos livros, vamos lá, para não ficção, então, você teve algum. Você começou buscando nessa coisa do cristianismo e tal, mas aí tem algum autor que te falou, que você falou, pô, eu vou seguir esse cara, esse cara aqui, eu vou procurar mais coisas dele porque fez sentido para mim mais do que outros. Teve. Teve, assim, de pegar um autor e ter vontade de conhecer várias coisas dele foi o Aristóteles. Com certeza foi o Aristóteles. O Aristóteles, ele tem. Eu tô até lendo agora, inclusive, a física dele. E é muito interessante como ele. Assim, ele é uma figura muito importante porque através dele a gente consegue conhecer vários dos que vieram antes. Porque parece que ele foi o primeiro filósofo assim que teve uma preocupação em sempre que for tratar de um problema trazer a opinião dos que vieram antes. Que pode ser que às vezes esteja, talvez ele expresse errado, talvez ele erre, mas ele tem essa preocupação e é muito interessante que a gente consegue ver como ele vai reunindo todo mundo que veio antes e resolvendo os problemas que cada um deles não conseguiu resolver. E eu acho isso muito legal. Porque por mais que ele acabe criticando todos eles, me parece que é num espírito de conciliação. Porque ele tenta ver o que está certo em cada um, ver os problemas e meio que consegue juntar tudo. Ele não está preocupado em bater nos caras, ele está preocupado com o problema em si, né? É, é. Aí eventualmente acaba batendo nos caras, mas por causa do problema, né? Não é uma coisa pessoal, assim, Não é uma uma coisa treta, pessoal. nada disso. Não. E realmente com vontade de conciliar as coisas, né? Ele olha, vê, pô, isso aqui faz sentido, não faz sentido, ele vai lá e consegue reunir aquilo na teoria dele, né? E aí isso que eu achei sensacional, assim, foi uma das primeiras vezes a única vez que eu vi alguém realmente que me pareceu superar todo mundo que veio antes, né? Reunindo, assim, esses aspectos da filosofia dos outros e fazendo tipo uma síntese, né? Que tem problemas, mas, assim, é algo que eu acho genial, assim. Sempre que eu tô lendo Aristóteles, eu fico muito, muito animado. Você, você segue a lista lá dos contos acadêmicos para ler os gregos e tal? O, qual das listas? Tem, tem uma lista, acho que de filosofia, acho que tem de literatura antiga, que começa É, com as vespas e tal. Mas no caso da filosofia, você segue uma ordem ali sugerida? Você fez sua própria ordem? então, o Coe, inclusive, né, o Contos Acadêmicos, eles tiveram um papel importante também quando eu estava nesse meu processo de estudo. Né? Uhum. Desde essa época em que eu comecei a procurar Santo Tomás, Aristóteles, depois fui tentar ler Platão, enfim, fiquei tentando entender as coisas. Por muito tempo, meus estudos eram muito bagunçados. Na verdade, assim, às vezes eu comprava um livro pensando, pô, vou ler esse aqui, aí eu abri o livro, eu via que eu não estava conseguindo entender, eu pensava, pô, vou comprar aquele outro ali para poder tentar entender melhor, mas aí não conseguia, daí ficava uma coisa muito bagunçada. Com o tempo eu fui conseguindo colocar isso no lugar, mais ou menos. Só que quando eu comecei a ler a lista do Corra, realmente assim foi um divisor de águas para mim, porque enfim, eu tive contato com o livro que eu acho que é meu livro preferido, que é o A Vida Intelectual, do Sertillanges, Do padre Sertillanges. que, enfim, assim, foi. Nossa, eu amo demais aquele livro. Eu tava com um plano de ler todo ano, só que, enfim, acabei me enrolando esse ano, não li, acho que vou abortar essa missão. Mas, de qualquer forma, eu tava meio desorientado, né? Eu já conhecia a lista do Coa há bastante tempo, já tinha ouvido falar dela. E aí eu falei, bom, vou ser humilde dessa vez, vou baixar minha bola, vou dar uns passos para trás, para dar mais alguns para frente, né? Vou tentar seguir a lista. Aí eu comprei todos os livros de uma vez daqueles prolegômenos deles, né? Que, os prolegômenos, né? Um conjunto de livros que você lê antes de entrar na lista de filosofia propriamente dita. E, nossa, cara, foi muito bom para mim. Né? Hoje eu não estou seguindo tão à risca assim,
porque, enfim, outros interesses estão começando a surgir, e eu sinto Uhum. que, assim, é porque o que a lista fez que foi muito importante para mim foi justamente organizar um pouco a minha cabeça, né, entender o que é essa coisa de estudar, né, acaba complementando o papel que o Olavo começou a fazer, né. Quando eu li o livro do Sertilanges, eu entendi, eu sinto que eu entendi bem qual é o espírito da coisa, né. Ele trabalha essa parte da vocação também e tal, me fez perceber muita coisa que eu não tinha percebido. E na medida em que eu fui lendo os livros, eu comecei a aprender alguns métodos de leitura, né? Comecei a, a ler todo dia, a adquirir o hábito, a me endireitar um pouco nesse caminho, né? E minha cabeça, de maneira geral, ficou mais organizada. Então, eu acabei conseguindo ter muito mais independência depois de ler essa lista, justamente porque antes eu ficava muito perdido com algumas coisas, né? Com o que ler antes do que, né? Como lidar com os estudos mesmo. E aí depois que eu li os prolegômenos ficou tudo muito melhor. Aí eu cheguei a começar o nível 1 da lista de filosofia deles, só que, enfim, os outros interesses foram surgindo, eu tive de rearranjar algumas coisas, até por necessidade também, né? A faculdade às vezes exige que a gente, né, não siga os nossos planos, enfim. E... Mas aí foi isso. Aí hoje em dia eu não estou seguindo exatamente a risca, mas eu ainda pretendo ir preenchendo algumas lacunas com os livros de lá e passando pelos livros todos. Mas não necessariamente na ordem hoje em dia. Entendi. Para quem estiver começando a se interessar por filosofia, quiser organizar uma vida de estudos, você indica começar ali com encontros acadêmicos ou fazer alguma outra coisa? Olha, a lista do Coe é muito boa. Sim. Eu acho que eu acho que é uma ótima opção. Tem um Uhum. livro também que é muito legal, porque até eu lembro quando eu assisti, quando tinha muito story lá no Coe, eu ficava vendo o pessoal falando e eu via que muita gente tinha até dificuldade de ler o Sertilanges, né, que era o primeiro livro do, da lista. Então tem um livro que talvez seja um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo, que é o Convite à Filosofia, do Enrico Berti, que é um especialista em Aristóteles italiano. É um livro curtinho, assim, Convite à Filosofia. Ele trabalha várias... Assim, ele procura convidar a pessoa à filosofia a partir das várias motivações possíveis pelas quais alguém pode se interessar pela filosofia, né? Então, ele menciona até uma via religiosa, ele fala de uma via científica, né? Enfim, ele vai elencando todas as motivações que uma pessoa geralmente tem na hora de começar na filosofia, e assim ele consegue criar uma conexão com o leitor que eu acho interessante, né? Então, eu recomendaria esse livro, Convite à Filosofia, e, a lista do Poe, de maneira geral, realmente é muito boa, assim, dá uma base legal para depois você, enfim, ver o que você tiver mais interesse, né? É Enrico Ricoberti? Deixa eu escrever para você aqui. Enrico Berti. Ó, mandei no chat privado. Tá. Enrico Berti, tá. Isso. Perfeito. Convite à filosofia. Convite à Filosofia. E deixa eu perguntar uma coisa. Quando você lia não ficção, é uma coisa que eu pergunto sempre. Quando você lia, aliás, ficção, desculpa, você teve algum personagem que para você foi um modelo de conduta, de comportamento, que você olhou e pensou, pô, eu quero ser igual a esse cara, porque ele, ele é alguém que me inspira, eu queria ser desse jeito, me comportar desse jeito, ter essas qualidades, essas características. Você consegue pensar em algum assim? Pode ser uma boa pergunta. Cara, eu acho que eu nunca pensei nisso antes. Agora tu me pegou. Agora tu me pegou. Mas, É uma nossa, pergunta que eu faço sempre aqui, né? Porque tem um convidado que falou, cara, eu gostava do Gandalf porque o Gandalf sempre tem a palavra certa para as pessoas, ele sempre sabe o que dizer. A outra gostava de outro personagem do Senhor dos Anéis porque esse personagem ele era o amigo de todo mundo, aquele amigo do Frodo, eu esqueci o nome dele. sei quem é. O Sam. Então, o Sam era o amigo para todas as horas. E aí deixo para você, se você lembra de alguém, consegue lembrar de algum assim. Nossa, cara. Da literatura, eu acho que não, mas
assim, da literatura de ficção Fictícia. propriamente dita, eu acho que não, mas se tem um personagem, que é um personagem real também, Uhum, aparece no livro, que para muita gente é ficção, mas para mim não é, né? uhum. Na Bíblia, para mim, a figura de Moisés é um cara que é sensacional. Assim. Gosto muito de Moisés. Enfim, acho que a Bíblia, de certa forma, não deixa de ser literatura, né? Sei. Não, não deixa. Ela tem até um crítico canadense, me fugiu o nome dele, que fala que ela pode ser lida até como um exemplo de literatura. É, Northrop Frye. Northrop Frye, ele mesmo. Ele fala que a Bíblia é o melhor exemplo de literatura que você pode ter. Só o valor literário da Bíblia é imenso, mesmo que você não tenha Sim, fé naquilo, já é um com valor certeza, literário imenso. com certeza. E, nossa, eu gosto muito da figura de Moisés, porque você vê que é um cara que estava ali, né, próximo à corte do Egito, né, a princípio tinha tudo para continuar lá, né, ia ter uma vida ótima, só que só que ele realmente é chamado, né, ele é vocacionado para uma outra coisa completamente diferente, e ele simplesmente vira a vida dele de cabeça para baixo para poder seguir isso, né, para fazer a vontade de Deus e, enfim, e dar tudo certo, né? E esse movimento, né, de abrir mão do que você quer para poder se sujeitar a algo que é mais importante. Tipo, esse Sim, movimento é algo que me atrai muito. é Né? o amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente, amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. Né? Mesmo. E E isso lembra São Francisco de Assis. é verdade, ele também tinha uma vida boa, né? Antes de largar tudo. Ele é um cara que, São Francisco, ele se desprende de absolutamente tudo, Sim. Eu gosto dele. como Moisés. Pois é. E aí isso me interessa muito. E aí, pensando em personagem de literatura que eu já tenha visto, acho que o que melhor encarna isso para mim, eu acho que é o Moisés, porque, enfim, a gente poderia até pensar em outros exemplos de personagens que têm um processo parecido, só que com Moisés a gente sabe que é Deus que está ali, então é algo muito, acaba sendo algo próximo da vida da gente que é cristão, né? Então tem esse fator que identifica mais, eu acho. Entendi. Então, Moisés é o seu modelo e é um tipo de coisa que eu não ouvi aqui ainda. Eu achei interessante, né? Essa coisa do largar tudo para seguir uma vocação, para ir atrás de algo maior. Você, como é que você vê a concorrência de outras mídias que a gente tem, como videogame, televisão e tal? Isso nunca te atrapalhou muito em relação à leitura? Atrapalhou. Atrapalhou bastante já. Atrapalhou bastante. Na época em que eu não me interessava tanto por filosofia, com certeza, assim, o predomínio era totalmente do videogame. Totalmente. Uhum. TV eu nunca tive tanto problema, para falar a verdade. Nunca tive tanto apego à televisão, mas ao computador sim. E mesmo depois de começar a gostar de filosofia, né, eu passava a maior parte do meu tempo era no computador e a menor parte do meu tempo era lendo, com certeza. Tipo, a filosofia demorou um pouco para ser a minha ocupação principal, digamos assim, né? Hoje você inverteu isso? Com certeza, graças a Deus. Às vezes eu até posso abrir um jogo para jogar de noite quando já acabei de fazer tudo que tem para fazer, mas volta e meia eu faço isso ouvindo ainda, ouvindo alguma aula, enfim, fazendo alguma coisa desse tipo, né? Que assim realmente eu acho que o tempo vai passando, a gente vai cultivando um amor por isso e Uhum. fica meio difícil da gente dar prioridade para outra coisa, né? Hoje em dia, para mim, é até difícil passar muito tempo no videogame, passar muito tempo em qualquer coisa Hoje assim. você não corre risco de ficar muito tempo jogando e deixar um livro para lá. Não, com certeza não. Se eu não ler minhas 2 horas diárias mínimas no dia, eu durmo muito mal. Durmo muito mal. Mesmo quando é por alguma necessidade, né? Enfim, às vezes teve um monte de problema para resolver, não rolou de ler, mas quando acontece eu fico muito mal. E, e eu não troco isso por videogame, não. Não troco isso por nada, não. Como é que você acha que um jovem hoje pode chegar nesse estágio que você chegou? Olha, o
que eu, assim, olhando para minha experiência, né? O que me fez ficar assim foi o interesse por alguma coisa que o livro estava me mostrando que nenhum outro lugar conseguia me mostrar. Uhum. Então, talvez o que fizesse com que as pessoas lessem mais, talvez fosse essa despertar algum interesse que os livros poderiam ajudar a vislumbrar. Mas aí isso é muito genérico, né? Não resolve muito problema falando assim desse jeito. Até porque cada um tem um interesse distinto, né? Então é muito complicado. O que certamente. Ah, fala aí. Não, pode ir, continua. Não, o que certamente é efetivo, agora eu lembrei de uma coisa que tem na minha experiência também. Acho que o que tem de mais efetivo realmente é o exemplo. Acho que quando você vê que as outras pessoas estão lendo e que estão tirando algo de bom disso, você vai ficar com vontade de fazer aquilo também. Eu acho que é meio inevitável. E eu vi isso acontecer muitas vezes, até com relação a mim. Assim. Mesmo quando eu estava no ensino médio e eu não lia tanto quanto leio hoje, mas sim, certamente lia bem mais do que a maioria das pessoas. Eu via que tinha gente que chegava para mim e falava que estava querendo começar a ler, queria começar a estudar, queria começar a fazer alguma coisa desse tipo e pedia recomendação, né, pedia ajuda, pedia indicação e, e fazia isso porque estava me vendo ali estudando, né? Porque eu era daquele tipo que na aula ficava com um livro ou ficava desenhando, né? No final do meu ensino médio foi 100% lendo livro, quando, enfim, se eu sentia que eu não ia aprender muito bem o que estava passando na aula, eu pegava o livro e ia ler o livro. Então, tipo, querendo ou não, ficava uma coisa muito visível para as outras pessoas. E eu percebi que isso impactou algumas delas. No sentido de olhar e de pensar, tipo, pô, caraca, o que ele tá lendo? E aí o pessoal passava perto, aí ficava olhando. E às vezes perguntavam o que era. E às vezes falavam, como eu disse, né, que queriam começar a ler, que queriam estudar, que queria. Teve um amigo meu que virou e falou para mim que queria ler coisas interessantes também. Entendi. Os termos, assim. Aí eu achei isso engraçado. E aconteceu várias vezes esse tipo de coisa. Então, assim, longe de mim achar que eu sou capaz de mudar a vida de alguém, mas talvez. Você, pelo exemplo, influenciou alguém. Talvez. Alguma sementinha eu plantei na cabeça de algumas pessoas, disso eu tenho certeza. E se a gente tivesse mais gente lendo, talvez, enfim, várias sementinhas, né? Vários adubos vindo de várias pessoas, faz crescer uma, uma ideia, uma vontade melhor, talvez. Eu queria falar que o último convidado que teve aqui, ele falou uma coisa, o César Miranda. Ele tem um blog com vários contos, depois se quiser acessar, está lá na entrevista dele. Mas ele falou assim, cara, o livro que o livro da sua vida, assim, existe. Você tem que encontrar um livro que você vai gostar. Existe um livro que você vai gostar. Todo mundo tem um livro que vai encontrar e vai gostar. Você só tem que procurar por ele e ele é ligado a uma coisa que você gosta. De repente é um livro sobre mecânica. Você quer ler um livro que vai te ensinar a consertar uma moto, alguma coisa do tipo. Sim. Mas, de alguma forma, esse livro vai te levar a outros e a outros, assim você vai construindo a sua rede, né? Sua literatura. De repente é uma coisa bem prática, mas você vai acabar chegando em algum momento em Sim. coisas diferentes. Mesmo que seja prático, né, eu acho que a pessoa, só dela pegar num livro, isso já, pegar num livro físico, assim, pegar num negócio desse para ler sobre conserto de moto, eu acho que só isso já talvez desperte um gosto nela, né? E também assim, eu sempre bato nessa tecla lá no meu canal, né, que a realidade, ela tá toda conectada, né? Não existem aspectos da realidade totalmente isolados de outros. Então eu acho que é mais do que natural, quando você tem interesse por alguma coisa, algum aspecto, né, dessa realidade na qual a gente vive, quando você tem interesse por uma parte específica, naturalmente o interesse vai se destrinchando, né, pelas outras partes, conectando com ela. É quase como se você. É exatamente isso, como se você jogasse uma luz sobre um ponto e em volta dali ficasse também um pouco iluminado, né? Tipo, um pouco mais claro, também iluminado. Você vai iluminando ao redor aos poucos, né?
e aí tu vai se interessando pelo que tem, aí tu começa a mexer a lanterna, tu começa a aumentar a luz, né, tu começa a ver mais coisa. Então, qualquer porta de entrada para leitura talvez seja válida, não sei. Não quero falar isso de uma forma muito geral para não falar besteira, mas acho que para leitura vale a pena ler quase qualquer coisa. E tem alguma coisa que você acha que não vale a pena? Não sei. Eu só falei isso para não falar geral e alguém mencionar Entendi, depois porque eu me alguma lembrei, exceção. eu me lembrei agora do Olavo falando que não existe um livro que não deveria existir. Ele falou isso uma vez. Ele falou, cara, o livro que não deveria ser escrito não existe, porque na hora que ele é escrito eu vejo tudo que eu concordo, que eu discordo nele. Então, se esse livro não fosse escrito, eu não poderia ver. Não posso dizer que o livro é horroroso se ele não foi escrito, né? Então, não existe. É Então, verdade. não existe um livro que não deveria ser escrito. Se você me lembrou dessa resposta que eu vi do Olavo uma vez. Isso faz E, sentido. Assim, é claro que a gente não vai. Bom, sei lá. É claro que para pessoas pouco preparadas, assim, ou pouco maduras, certos tipos de conteúdo podem fazer mal, né? Assim, eu já vi muita gente que. Eu já ouvi falar de muita gente que às vezes até desenvolveu depressão por ter lido ler livro. muito. Tá, um exemplo bom da literatura, né? É aquele caso clássico dos sofrimentos do jovem Werther, né? Goethe. Do Goethe. Assim, rolou uma onda de suicídio depois que foi daquele livro ter sido publicado. Então, assim, tem coisa que faz mal, mas não quer dizer que o livro seja ruim. Talvez as pessoas tenham lido na hora errada. Não sei. Talvez não tenham tido um filtro, né, na hora de ler aquilo, porque É, não é. Eu não sei. Não sei o que leva alguém a ler um livro e não ter o filtro de pensar, pô, isso aqui não pode me influenciar tanto é. a esse ponto. Não sei o que. Mas, por outro lado, é difícil fazer esse filtro quando você já está imerso ali no livro, né? É, E eu, pelo menos, assim, até com base no negócio que o Olavo falou uma vez, né, quando eu vou ler um livro, mesmo que seja, sei lá, de filosofia, eu tento fazer como se eu estivesse vendo uma peça de teatro, ou assistindo a um filme, ou até lendo um livro de literatura mesmo, né? De você pega o livro e você vai do começo ao fim se deixando conduzir pelo autor, né? Sem ficar preocupado em criticar e apontar o dedo. sim, eu lembro dele falando isso. Ele falou isso algumas vezes. E tu pode, claro, tem um momento para crítica. Você pode fazer isso depois, mas se você fosse ver um filme no cinema, por exemplo, você não ia ficar questionando o filme no meio do filme, né? Você ia esperar ver Exato. tudo da obra, captar ali a totalidade daquele negócio e depois você eventualmente julgaria, né? E então, é meio difícil, né, manter essa postura e não se deixar contaminar por algumas coisas. Assim, eu acho que quando a gente já é um pouco mais maduro na leitura, eventualmente a gente consegue filtrar melhor, né? Só que, enfim, talvez dar esse livro do Goethe para um adolescente talvez não seja uma boa ideia, né? Não sei. É. Como é que você conseguiu adquirir essa imersão? Você falou em imersão agora, como é que você conseguiu adquirir isso lá nos seus 14, 15 anos? Porque você era um garoto que gostava de videogame e coisas assim, outras formas de entretenimento, suponho. Como é que você conseguiu adquirir imersão em um livro? Isso foi algo que foi surgindo com o tempo. Com certeza, com 14 anos eu não tinha isso ainda, mas quando eu ouvi o Olavo falando disso, que eu comecei a perceber que, pô, realmente, né, não faz sentido eu pegar um livro e eu começar a discordar dele, né, porque teoricamente, assim, até talvez em respeito ao autor, né, o autor não fez aquele livro para ele ficar sendo criticado, né, o autor queria me mostrar alguma coisa, então eu acho que Sim. é até uma certa cortesia, talvez, né, você virar para o autor e falar, não, beleza, pode me mostrar aqui, né, eu estou aberto a isso. E assim, com 14 anos, realmente eu não tinha. Mas quando o Olavo me falou isso, eu comecei a ver que, pô, realmente, né? A proposta do livro é essa, é me mostrar alguma coisa. E se eu não quiser que me mostrem, não faz sentido eu estar lendo o livro, né? Porque senão eu só vou estar procurando o que eu já sei, ou o que eu já gosto, ou aquelas coisas com as quais eu já concordo, e criticando o que eu já sei que está errado. Né? E eu acabo não mudando nada. Mas você conseguia se concentrar bem logo nos primeiros livros, assim? Você...
Cara, eu tenho concentração é um problema que eu tenho a minha vida toda. Até hoje eu tenho muito problema para me concentrar nas coisas. Mas é aquilo, quando você vai se interessando, né, tu vai gostando cada vez mais daquilo e sentindo prazer pelo próprio fato de estar conhecendo aquilo ali que você está lendo, acho que naturalmente tua atenção começa a se voltar mais para aquilo, né? Mas até hoje eu tenho um problema de concentração, Eu mas também tenho. muito menos, com certeza muito menos, porque, enfim, eu acho que uma das coisas que me ajudou com isso foi quando eu comecei a adotar aquele método Pomodoro, Sei. porque às vezes dá vontade de me distrair, às vezes dá 25 vontade. minutos, né? 25-5 e assim por 25. diante. E, e às vezes até dá vontade de me distrair, eu começo a pensar em alguma outra coisa que não tem nada a ver, mas aí eu olho o cronômetrozinho, vejo que falta alguns minutos, e eu falo, não, calma aí, deixa eu me concentrar só mais esse tempo, depois eu penso nessa outra coisa, depois eu vou ver a notificação do celular, né? Então essa coisa de cronômetro é bem útil, assim. Ainda hoje, nas suas 2 horas diárias, você faz o Pomodoro? Nem sempre, nem sempre. Quando eu vejo que eu estou bem desconcentrado mesmo, eu vejo que é necessário. Mas em regra, não. Assim, eu deixo o cronômetro correndo, né? Eu tenho um aplicativo muito bom. Não sei se você conhece, que é o Forest. Não. É muito interessante, cara. Depois dá uma pesquisada, ó. Ele deixa um reloginho, ó. Uhum. Aí tu pode selecionar aqui o. Eita. Aí você usa para fazer o Pomodoro nele. Você pode aumentar aqui, ó. Uhum. Aí tu pode colocar até 2 horas. E aí eu deixo cronometrando o tempo às vezes. Né? Pelo menos 25 minutos eu fico direto, mas eu não faço questão de parar nos 25. Mas depois dos 25 eu já me sinto autorizado a parar caso eu me distraia com alguma coisa. Aí você para 5 e volta mais 25. É. Eu fiz uma pergunta para o Lucas aqui, eu mostrei uma coisa para o Lucas, já que a gente estava falando um pouco de cristianismo, quero saber se faz parte da sua rotina também. É um livro que eu e ele lemos da forma errada, porque a gente leu de cabo a rabo e é um livro mais de meditação. Ah, Imitação de Cristo. Eu lembro de vocês falando. Eu li sim, li sim. Eu li de cabo a rabo também. Ou seja, erramos juntos, três patetas. Os Beleza. três patetas, exato. Três patetas da vida espiritual. Mas, assim, eu cheguei a tentar pegar algumas outras vezes para ler Uhum. algum capítulo específico, mas assim, sei lá, eu devo ter lido 2 capítulos desse jeito mais meditativo, assim, tipo, que eu peguei bem depois para ler. Mas a maior parte do livro eu li toda realmente do começo ao fim. Do jeito que a gente não devia ter feito. É. Eu até li tentando parar um pouco para pensar nas coisas, só que meditação é um negócio mais profundo do que só entender o sentido do texto, né? Eu acho que esse livro é bom para tu pegar um capítulo, ficar um dia inteiro, ficar 2, 3 dias, 4 dias só pensando nele. Eu li errado também, com certeza. É. E uma dica de literatura para você, Opa. eu acho que está esgotado, mas tem a ver com literatura ficcional, mas tem muito a ver com cristianismo e acho que tem uma coisa com filosofia, com mais com filosofia cristã. Você ouviu falar do Padre Brown? Já, do Chesterton. Isso, eu tenho o box dele aqui. Ah, que legal. Então, Nossa, bonitão. é da Chesterton Brasil, eles não estão pagando nada, mas, enfim, eu acho que está esgotado até. Mas vale muito a pena, é muito legal. Pega um pouco de. Se você prestar atenção nas histórias, tem um fundo filosófico ali, né? São pequenos contos de mistério, de filosofia cristã, de coisa do tipo. Acho que você ia gostar. Inclusive, acabei de lembrar de uma resposta aqui. O Padre Brown, ele é detetive, não é? Tem alguma coisa. Isso, ele resolve crimes. Uma figura da literatura que me marcou muito e que foi um baita exemplo para mim quando eu era pequeno era o Sherlock Holmes. Muito. Foi um baita exemplo. Mas você lia os romances do Sherlock? Sim, de todos, eu acho. Que que o Sherlock já é um livro inteiro, né? Já é cada caso é um romance inteiro, um livro todo. Uhum. Ah, não, sim, eu cheguei a ler. Não devem ter sido todos, mas eu li alguns o suficiente para gostar muito dele. Não, é uma figura
é uma figura que a gente gosta, assim. Sim. Agora, ele odeia filosofia, né? Não sei se você lembra disso. Eu lembro que o Sherlock ele não sabe que a Terra, os movimentos da Terra, porque isso não ajuda a resolver crime. Então ele não quer Isso, saber. exatamente. Ele se emputece com o Watson. Não, eu agora vou ter que esquecer isso. E o Watson, mas todo mundo sabe, mas eu não Exatamente. quero saber. Exatamente. Essa parte aí eu não uso de exemplo. Certamente essa parte eu não uso de exemplo. Até porque o próprio Aristóteles já falava que a filosofia, assim, ela é inútil, completamente inútil, não ajuda a resolver problema, mas ela é a mais importante, ela é a mais excelente das Uhum. ciências, dos conhecimentos, né? Então, realmente, não tem nenhuma utilidade prática, né? Não vai ajudar a resolver um crime, não diretamente, pelo menos. Mas o Sherlock ele tem essa coisa meio cética, né? Essa coisa meio racional, de Sim. parar e analisar as coisas, de observar as evidências. E eu sempre tive bastante desse espírito, assim. Realmente eu gosto muito dele. Inclusive, acho que meu aniversário de 7 anos, eu acho, foi tema Sherlock Holmes. Minha avó fez uma fantasia para mim de Sherlock Holmes. Eu fiquei com cachimbo na minha festa. Maneiro. Foi uma E cena deve. engraçada. Lente também, imagino. Umas lupas, né? Igual a dele. Pô, maneiro isso. Sim. Dele eu gostava muito. Mas Tá aí um bom. Pronto, essa é a minha resposta para aquela pergunta lá do começo do personagem. o personagem que Ah, é. marcou foi. É. Mas assim, hoje você adulto pensa mais em Moisés pelo sacrifício, pela ideia uma ideia de sacrifício também que me vem à cabeça é Abraão, né? Sim, sim, é verdade. Aquilo que ele de se propor a matar Isaac é um despreendimento absurdo. Total. Realmente. A É história da amar a Deus sobre todas as coisas, assim, né? Muito. Sim. A história da Bíblia é uma história de sacrifício, né? É, Sim, é tudo em torno do sacrifício de Cristo na cruz, né? Então, assim, eu exato. poderia até mencionar Cristo como a figura da literatura, só que eu acho que já é apelar muito, né? Eu acho que Cristo já está muito acima de qualquer jeito, né? Então, Sim, sim. melhor pegar algum outro exemplo, né? Eu acho que Moisés encaixa bem, assim. Realmente, Mas sim, Cristo fez um sacrifício supremo que é ele se desprendeu da própria vida com em certeza. benefício. E é engraçado, eu li alguns livros assim, eu não sei se você já ouviu falar de Bernard Cornwell, que ele faz um livro, né, As Crônicas Saxônicas, o protagonista é viking, então ele é criado por vikings. E os vikings ficam horrorizados como é que os cristãos mataram o próprio Deus. Tipo, que Deus é esse tão fraco que vocês mataram ele? É. É uma visão que eles têm, que eles não conseguem conceber um Deus se sacrificando. Até no, assim, mais próximo da gente, não tão distante quanto os vikings, mas quando o cristianismo surgiu ali no Oriente Médio, né? Uhum. Esse primeiro contato com a cultura, uma cultura muito influenciada pela filosofia grega, pela mitologia grega e tal, é, teve bastante vários filósofos falaram isso também. Muita gente questionava o cristianismo justamente por isso, né? Tipo, pô, Deus que é algo tão absoluto, né? Tão louvável, tão belo, tão superior, né? Como é que ele morreu na cruz, né? De uma forma tão aparentemente boba, né? Enfim, se deixou morrer Como na é que ele se deixou ser morto? Como é que um Deus toma tapa é, de um soldado total. cuspido e tal? E até dentro do próprio cristianismo, no começo tinha bastante gente criticando isso, porque criticando o fato de Jesus Cristo ser Deus, né? Muita gente duvidava disso no começo e dizia que Jesus Cristo ou era um homem muito especial, mas que não era Deus, ou diziam que, sei lá, diziam que Cristo na verdade era só um corpo aparente de Deus, né? Que não é como se ele tivesse realmente se encarnado. Mas Uhum. logo no começo os cristãos de verdade já colocaram essa galera para fora, porque enfim, acho que a Bíblia é bem clara, né, para dizer que Deus se fez homem mesmo e sofreu realmente pelos pecados e morreu e Sim, ressuscitou, sim, sim. etc. Né? Exato. Cara, é muito, muito legal ter você aqui, o bate-papo. Gostei de conversar com você, com o Lucas. Espero conversar com o Marcelo também.
sobre literatura, principalmente, porque o objetivo aqui é muito simples, é mostrar para as pessoas, ler é bom. Porque eu acho não, no Brasil falta muita leitura ainda, não sei como é em outros países, mas o meu círculo de amigos, de uma maneira geral, é muito pobre em volume de leitura. Eles olham para mim e falam, você lê bastante. Isso me assusta, porque eu não leio bastante. Eu não acho que eu leia bastante. Então, assim, a falta de leitura que eu vejo no meu meio me assusta. Eu passava exatamente por isso, assim. É claro que quando eu entrei na faculdade de filosofia ficou muito mais comum ver o pessoal que gosta mais de Lendo. ler, né? Enfim, acho que quem não gosta de ler não sobrevive na filosofia, mas quando eu estava no ensino médio, enfim, tenho amigos dessa época até hoje, com certeza. Assim, realmente, na época em que eu estava no ensino médio, eu não lia tanto assim também. Sei lá, eu acho que eu lia um livro por mês, talvez um pouco mais. Assim, se virar no fim do ano, talvez desse um pouco, talvez desse até 15 livros. E só que a galera achava que, caraca, pô, nossa, o Aldrin lê muito. Mas exatamente Uhum. porque eles não liam nada, ou quase nada, né? E eu ficava pensando nisso também, né? Eu ficava meio meditativo, né? Tipo, pô, eu tenho vontade de ler tão mais livros, né? Hoje em dia eu leio, Exato. eu nem sei quantos livros eu leio no ano, mas muito mais, com certeza. E é estranho mesmo, né? É estranho ver que a gente acaba tendo uma. Acaba que a gente vive num mundo, quase que num mundo diferente, né? Porque a gente passa muito tempo em contato com um monte de gente que já morreu, né? E Exato. essas pessoas que não leem esses livros nem sabem o que é isso direito. É você estar em constante contato com pessoas que viveram antes de você, que prepararam um caminho. Muito, muito antes. É, é bem diferente, assim. Como Aristóteles, né? Sim. Poesia é uma coisa que você lê com facilidade, é tranquilo, você tem o hábito. Gostaria Poesia que eu, muito de ter. Gostaria muito de ter o hábito. quando eu falo, é poesia, por exemplo, do que a gente falou do Goethe aqui, né? Tem o Fausto, o Homero com a Ilíada. Eu até comentei da Ilíada com o Lucas aqui na a Odisseia. Você acha, gente, que é uma dívida sua isso? Que é. Sim. Eu volta e meia aparece para mim alguma poesia que eu acho muito bonita. Eu gosto muito dela e eu leio e eu memorizo e eu fico entro bastante em contato com ela. Só que eu acabo não tendo muito essa iniciativa de buscar mais. Não é nem por desinteresse, né? Mas sei lá, acaba não rolando. Mas eu gostaria muito, assim. Foi uma coisa com que eu tive contato mais recentemente e eu queria ter mais no futuro. Mas realmente, assim, acho que literatura, filosofia, dessas coisas assim, poesia é o que mais falta. Gostaria E é de. poesia que você fala, você está incluindo aí os épicos também, as epopeias todas. Pode ser também, é. Eu tava pensando em mais poema, soneto, mas. Tipo Mário Quintana. Eu gosto muito do Manuel Bandeira, Sim. gosto bastante dele. E, enfim, eu vi pouca coisa também, mas o que eu vi eu achei lindo, assim. Realmente tem nada que me apareça dele que não seja incrível. Só que eu não tenho hábito, né? Eu gostaria de ler um pouco antes de dormir, né? Dizem que é um momento interessante, né? Se você tá de noite, aí é bom, né? Tu dar talvez uma relaxada, não sei se desconstrói um pouco aquela mentalidade lógica que você passou o dia inteiro lendo filosofia. Chega de Sei. noite, lê uma poesia, é um pouco interessante. Talvez seja. Eu gosto muito do Castro Alves. Eu já li as coisas dele, achei fenomenais. Inclusive, ele tem uma história, né, em versos, Cachoeira de Paulo Afonso. Quando eu li, eu gostei bastante. Eu preciso até reler. Pô, legal, vou procurar depois. É Cachoeira de quê? Paulo Afonso. Paulo Afonso é uma cidade na Bahia, se não me Ah, engano, e ele fez um romance, acho que é um romance de escravos essa história. É muito legal. pô, que legal. Ele era o poeta dos escravos, né? Sim, verdade. Então é isso, cara. Brigadão pela sua presença, por participar. Que bom que você gostou da entrevista com o Lucas. Espero que você tenha gostado da sua também. As anteriores são legais, né? Tem escritores aqui como Alexandre Soares Silva e
Roger Prado, é uma galera muito legal de você assistir. A Thaís Moraes também, que foi recente, foi muito legal. As pessoas falando de coisas diferentes. Então, assim, eu recomendo que, por mim, você assista a playlist toda, né? Porque eu gostei. Eu gostei de tudo. Não teve uma que eu falei, cara, isso aqui foi muito ruim. Não teve. Mas, então, eu espero que você goste. Com certeza. E é isso. E eu vou chamar o seu amigo Marcelo da Resenha Forense. E depois, quem sabe, a gente reúne nós quatro e fala sobre alguma coisa relacionada à literatura também. Pô, legal, hein? Pô, acho uma ótima ideia, legal. Né, fala de literatura e tal. Vocês falam de clássicos gregos no canal do Lucas, né? Assim, tipo, do que você está falando exatamente? Quando vocês fazem live, você, o Lucas e o juntos, vocês fazem... A gente alterna. A gente sempre alterna. Entendi. A gente tem um projeto falando de lendo Platão ao vivo, né? E aí alguns diálogos a gente faz no meu canal, outros no do Lucas, outros no do Marcelo. E aí a gente vai alternando. A gente fez uma lista, dividiu, aí vai trocando. Entendi. E uma coisa que eu te recomendo, recomendei até para o Lucas, acho que eu recomendei fora do ar para ele, mas eu recomendo no ar aqui para você e para quem quiser assistir, é o Anonymous, que é um canal, são dois parceiros meus, um menino e uma menina, nenhum dos dois é de humanas, e eles estão fazendo leitura da Ilíada, desde o primeiro canto, cada vídeo é um canto da Ilíada. Então, eles vão falando sobre a Ilíada a cada vídeo. Cada vídeo você vai acompanhando. De repente, se você não tiver tempo de ler, pegar o livro e tal, acompanha a Ilíada por eles. Interessante. E aí eles vão explicando, vão comentando? Eu acho que sim. Pô, que legal. Inclusive, tem entrevista com eles aqui, acho que foi a segunda entrevista, Anonymous Bookcast, e eu acho uma ideia muito, muito legal. Não, é bem interessante mesmo. Vou dar uma olhada depois, com certeza. Eu estava querendo reler a Ilíada recentemente. Eu gosto muito da Ilíada e da Odisseia. Gosto mais da Odisseia, mas acho bem legal, assim. E como geralmente quando eu vou pegar algo para ler, a filosofia fala mais alto, talvez esses vídeos aí sejam interessantes para eu ler a Ilíada por outra via, né? A Odisseia eu acho que eles vão chegar logo em seguida, né? Eu acho que é o caminho natural. Mas eu acho que vai acabar a Ilíada, eles vão para a Odisseia, eu imagino. E se você conhece alguma criança, tem uma menina com um canal também de Cape Lucas, fora do ar, chamado Carol Conta um Conto, que ela pega contos do Christian Andersen, tal, dos irmãos Grimm, e vai fazendo uma coisa legal para crianças, assim, vai contando a história para crianças, mas tem adultos que gostam. Legal. Tem C.S. Lewis também. Boas histórias. São. Então, eu deixo essas duas indicações sempre, acho que vale a pena. Acho que você vai gostar. Na Carol, acho que você vai gostar de indicar, né, mais para crianças e tal, do que você mesmo assistir, não sei. Mas há adultos também que também gostam. Então... os contos deles são bem legais, assim, eu acho interessante. Eu vou assistir um pouco, com certeza. Tá certo, irmão. Obrigadão mesmo. Tudo de bom para você. Eu vou ver se chamo você. Vou chamar primeiro o Marcelo, depois eu vou ver se chamo vocês e a gente faz alguma coisa bacana junto. Beleza? Da minha parte, tá marcadíssimo já. Valeu. Obrigadão, cara. Valeu.